Qual a base bíblica para a aceitação dos LGBTs? Vamos lá? Boa pergunta, onde é que está escrito e certamente ela nos dirá. Qual a base bíblica para não aceitação dos LGBTs? Já mudou o discurso, mudou a conversa, aonde está o texto que diz que não se deve se aceitar? Onde diz que não se deve aceitar, tem alguns textos. Aí você vai me falar 7 textos bíblicos, Levíticos, Coríntios, Romanos, Apocalipse, blá blá blá, ok. Então ela diz que todo cristão que discorda do ponto de vista dela é porque fez uma interpretação da Bíblia de forma equivocada, usando as suas próprias ideias. Porém, tudo que ela tem para argumentar contra os textos que diz que é proibido é o blá, 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 blá. Só que existe o chamado exegese. Exegese é quando você interpreta o texto segundo a sua própria compreensão, o que significa que é errado, porque o correto é quando você faz a exegese. E como ela não pode, não ter argumento contra os textos que diz ser proibido, ela recorre a textos que, segundo ela, são inclusivos e faz a sua exegese. E se houvesse essa possibilidade dela estar correta, cairíamos num problema muito grande. 7 textos claros que diz que é proibido e, segundo ela, milhares que diz que é permitido. E aí seria uma contradição bíblica, o que é impossível. Então agora eu vou te dar alguns textos, porque eu teria milhares para incluir. Mas vai observando a exegese dela dos textos que ela diz ser inclusivo. Deus, quando chama Abraão, diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Significa que a minha família, eu e minha mulher, também seremos incluídas porque cremos em Cristo Jesus. E ela diz que a sua família está incluso nessas bênçãos porque ela crê. Mas será que só crer é suficiente? Tiago 2,19 diz: tu crê que o Senhor Jesus Cristo é o único Filho de Deus? Muito bem, pois os demônios também crerem tanto que estremecem. Será que esses demônios também são benditos? Será que são abençoados pelo fato de crer no Senhor Jesus Cristo e crer muito mais do que eu que estremece? Você nunca alcançará a bênção de Abraão pelo simples fato de crer, mas se creres e obedecer, é a promessa do Senhor Jesus Cristo. Jesus deixou muito bem claro com uma multidão incontáveis de crentes, não de incrédulos, mas de crentes, vão para o inferno. Eu tenho certeza que todos esses dizem ser abençoados e benditos, que têm a fé de Abraão, que são filhos de Abraão, que são homens e mulheres de Deus. De nada adianta você crer em Cristo e viver na prática da iniquidade condenada pelas Escrituras. A bênção de Deus prometida a Abraão em nossas vidas é para aquele que ouve, que crê e pratica a palavra do Senhor Jesus Cristo, assim como ela é ou foi escrita. Outro texto, João 3,16, porque Deus amou o mundo, eu estou no mundo, eu não estou em Marte. No mundo existem muitos satanistas, luciferianos, que negam a Cristo conscientemente. Eles estão no mundo. Será que essas pessoas também são abençoadas por Deus? Outro texto, lá em Atos, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas em todo o mundo que queiram crer e obedecer a sua palavra. Muitos são chamados, todos são chamados e poucos escolhidos. Mas qual será o critério para Deus escolher entre todos os chamados os seus escolhidos? Será que ele faz alguma acepção de pessoa para separar esses seus escolhidos? Cristo responde. Ele responde dizendo que todo aquele que ouve a sua palavra e pratica, esses são os prudentes, mas aqueles que ouvem e as não cumprem, esses são insensatos, são imprudentes, são nécios. E os irmãos conhecem bem a história da igreja que é imprudente, que é nécia, que é louca, que vai todos para o inferno. Será que todo o mundo, todos os cristãos que discordam da senhora estão errados e só a senhora está certa? Se eu fosse a senhora, eu fazia uma revisão na sua exegese.